transdução do sinal ela vai resultar numa ativação de fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição eles vão se ligar a elementos regulatórios em cis, de promotores de genes responsivos e vão induzir a transcrição desses genes. Né? Essa transcrição vai levar à formação de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele vai ser exportado do núcleo, vai para o citoplasma, né? E no citoplasma ele vai estar sujeito a outros níveis de regulação da expressão gênica, que é o que a gente vai estudar, que é o que a gente focou no nosso estudo, que é a regulação pós-transcricional. E essa regulação pós-transcricional ela pode ser realizada por microRNAs. Né? E os microRNAs eles vão realizar essa regulação pós-transcricional mediante a clivagem de RNAs mensageiros ou mediante a inibição da tradução desses RNAs mensageiros. E além da regulação a nível transcricional, pós-transcricional, a expressão gênica ela também pode ser regulada a nível pós-traducional, a partir da modificação da atividade de proteínas, né? A partir de processos de fosforilação, desfosforilação, e também a regulação transcricional ela envolve mecanismos epigenéticos, mecanismos de alteração da conformação da cromatina, de modo a permitir o acesso a fatores de transcrição e de modo a permitir a transcrição de genes. Né? Bom, e aí a gente estudou o estresse abiótico e o estresse biótico. No estresse abiótico a gente estudou o déficit hídrico. Né? Geralmente quando a gente fala de déficit hídrico, após a percepção do sinal, a gente vai ter as respostas ao déficit hídrico, elas vão estar relacionadas principalmente a duas diferentes vias. Uma via dependente de ácido abscíssico, então geralmente quando a gente tem déficit hídrico, a gente tem um aumento da biossíntese de ácido abscíssico, tanto em determinados tecidos como a raiz, como nas células propriamente ditas. Né? E o ácido abscíssico ele vai se ligar a receptores e vai gerar uma expressão gênica específica, né? E a gente tem também respostas independentes de ácido abscíssico. Então essas são as duas principais vias. Né? Essas respostas independentes de ácido abscíssico elas envolvem principalmente uma classe de fatores de transcrição que a gente chama de DREG2, no caso de déficit hídrico. E quando a gente fala de estresse biótico, né, a gente estudou meloidose arenária. Né? E aqui é importante a gente ressaltar a importância, né, dessa classe de fitopatógenos. Né? Então, o gênero meloidógeno ele envolve nematóides que são denominados nematóides das galhas. Né? Esses nematóides das galhas eles são importantes fitopatógenos, eles causam um dano econômico gigante, né, em diversas culturas agrícolas. Né? Uma das principais espécies, né, em diferentes culturas agrícolas, grãos, cereais, incluem meloidógeno incógnita e meloidógeno javânico. Mas no caso de plantas do gênero Arachis, a principal espécie de meloidógeno é a meloidógeno arenária. É por isso que a gente está estudando essa espécie. Né? Essas espécies eles são endoparasitos sedentários. Né? Então os ovos no solo, depois que os ovos eclodem, a gente tem a formação desses juvenis. Esses juvenis eles vão até a raiz, infectam a raiz, andam pelo apoplasto até o cilindro vascular, e quando eles chegam em células do protoxilema, eles, por secreções, eles vão induzir uma divisão celular, sem citocinese, para gerar células gigantes, são os cistos de alimentação deles. Essas células gigantes eles vão causar a hipertrofia e hiperplasia de células do córtex, da raiz, que vai gerar as galhas, que são o principal sintoma, né, dos nematóides, né, que está nessa figura embaixo. E quando a gente fala de estresse biótico de um modo geral, né, e infecção por meloidógeno arenário de um modo específico, a gente está pensando em dois principais mecanismos de resposta, né, à infecção. Então a gente vai pensar em PTI, que é uma imunidade ativada por padrões moleculares associados a patógenos. Né, é a primeira linha de defesa, né, induzida das plantas. Então, a partir do momento que o patógeno infecta as plantas, determinadas classes de moléculas podem ser percebidas por proteínas de membrana, proteínas localizadas na membrana plasmática, e a partir da ligação a esses padrões moleculares, a gente vai ter um processo de transição de sinal e resposta. Né? E os patógenos, por sua vez, né, existe todo um modelo de dinâmica coevolutiva entre hospedeiros e patógenos, né, onde os patógenos se adaptam a esse processo de PTI
né, e eles tentam evadir ou suprimir esse processo através da secreção de efetores. Esses efetores eles atingem o citoplasma, né, e eles podem interferir com o proteína, e por sua vez as plantas elas desenvolveram, né, podem desenvolver proteínas que são derivadas de genes R, né, então genes de resistência. E essas proteínas elas podem se ligar diretamente a esses efetores ou perceber mudanças causadas por esses efetores e causar uma transdução, uma resposta, né, a esses efetores, que inclui principalmente a resposta de hipersensibilidade, né, morte celular programada, e a síntese de moléculas de sinalização de longa distância que vão induzir principalmente a resistência sistêmica adquirida, né. Então, bom, então a gente estudou plantas de Arax duranenses, né, submetidas a condições de estresse, né, e a gente estudou principalmente, e a gente analisou, né, micro-RNAs no transcriptoma dessas plantas, submetidas a essas diferentes condições de estresse, né. E o que são micro-RNAs? Então, quando a gente pensa em RNAs, a gente pode dividir em dois principais grupos. Então, são RNAs que estão relacionados à codificação de proteínas, né, que são os RNAs mensageiros, e os RNAs que não estão relacionados à codificação de proteínas, que são os RNAs não codificantes. E dentro desse grupo de RNAs não codificantes, a gente pode dividir ele em dois grupos. RNAs não codificantes estruturais, que incluem principalmente os RNAs transportadores, RNAs ribossomais, pequenos RNAs e pequenos RNAs nucleolares, né? E a gente tem os RNAs não codificantes com ação regulatória. Dentro desses, a gente tem um grupo de pequenos RNAs, que inclui micro-RNAs e pequenos RNAs interferentes, os siRNAs, e os RNAs não codificantes longos. A gente estudou os micro-RNAs, que estão dentro do grupo de pequenos RNAs, que exercem uma ação regulatória, né? E como que esses micro-RNAs eles são gerados? Então, existem diferentes loci no genoma de plantas, né? Então, os micro-RNAs eles podem ser encontrados em diferentes organismos eucariontes, né? Em plantas, eles são encontrados principalmente, os loci, que dão origem aos micro-RNAs, eles são encontrados principalmente em regiões intergênicas, né? Esses loci eles vão ser então, eles formam uma unidade transcricional independente, né? Então eles possuem promotores, né? A partir da ligação de fatores de transcrição a esses promotores, vai ter a polimerase, a RNA polimerase 2, a POL2, ela vai se aproximar e vai catalisar a polimerização, né? A processo de transcrição, formação de RNA. Vai gerar um precursor de fita simples. Esse precursor, ele vai, a partir de um pareamento intracelular, ele vai gerar uma estrutura. Esse precursor, no formato de hairpin, dentro do núcleo, ele vai ser clivado por uma classe de proteínas chamadas, uma família de proteínas chamadas DCL, né, dicer-like. Essas proteínas elas vão clivar esse precursor e vai resultar na formação de um duplex. Né? Então, um duplex, duas fitas de RNA. Né? Esse duplex ele vai ser exportado do núcleo para o citoplasma, e no citoplasma, uma das fitas, esse duplex, vai se unir, né, com uma proteína pertencente à família Argonaut, vai formar um complexo proteico chamado RISP, né, que vai ser responsável pela regulação pós-transcricional. Então, a partir do pareamento, a proteína Argonaut ela vai clivar o alvo ou vai inibir a tradução. Né? Então, são esses dois principais mecanismos de ação dos micro-RNAs. Bom, e por que micro-RNAs? Então, os micro-RNAs são uma classe de pequenos RNAs conservada, né? E eles exercem funções em diversos processos do crescimento, desenvolvimento e adaptação a condições de estresse. Então, os micro-RNAs estão relacionados aí à transição da fase vegetativa para a fase adulta, né? Eles estão relacionados à morfogênese de diferentes órgãos, né? Estão relacionados à regulação do florescimento, ao desenvolvimento de frutos e também à adaptação a diferentes condições de estresse, tanto o estresse biótico quanto o estresse abiótico. Tanto, né, um precursor, né, como um loci livre, né, como um loci que vai dar origem ao micro-RNA, é a estrutura secundária. Né? Então, no nosso estudo, a gente considerou a estrutura secundária na anotação
de microRNAs. Né? E aqui, só para ressaltar essa questão. Né? Então, aqui é uma estrutura, né, um precursor, no formato de hairpin, que ele dá origem a um microRNA. Né? Então, ele tem algumas características específicas, né, como o alto pareamento, a presença de um overhang de 2 nucleotídeos na extremidade 3' de ambas as fitas do duplex. Né? E aqui seria um precursor que não dá origem a um microRNA. Né? Não satisfaz uma série de parâmetros que foram estabelecidos pela literatura ao longo dos anos. Né? Então, qual que é a justificativa do nosso estudo? A justificativa é que, através do aprofundamento do conhecimento de mecanismos celulares de resposta a condições de estresse, tanto biótico como abiótico, é muito importante aprofundar esse conhecimento, né, sobre esses mecanismos de resposta. É muito importante também identificar alelos e locimir, né, relacionados a respostas de Arax duranense, que é um parental silvestre da espécie cultivada, né, a condições de seca e infecção por amiloidose urinária, que são as principais condições de estresse abiótico e biótico. Né, e a partir do conhecimento gerado, é possível fornecer bases para o desenvolvimento de variedades tolerantes, resistentes, né, por meio de técnicas de melhoramento genético, técnicas de engenharia genética, que a gente vai também falar no final. Então, qual que foram os objetivos? O objetivo geral: identificar, anotar e analisar a expressão diferencial dos microRNAs de Arax duranensis associados à regulação de respostas de defesa contra a infecção por amiloidose urinária e em resposta a condições de seca. Então, nós analisamos separadamente cada um desses estresses. Objetivos específicos. Nós processamos 9 bibliotecas de pequenos RNAs, obtidas a partir do sequenciamento de amostras de tecidos articulares de plantas de Arax duranensis, controle, submetidos à infecção e submetidos a condições de estresse. Nós processamos, né, essas 9 bibliotecas. A gente também objetivou identificar, anotar e analisar as estruturas secundárias dos microRNAs conservados, não conservados novos, previstos nessas bibliotecas. Né? A gente também visou identificar microRNAs diferencialmente responsivos à infecção por nematóide das gases déficit hídrico, em comparação a amostras controles, e também a gente visou identificar os potenciais genes-alvo desses microRNAs identificados através de um software, então é uma análise em si. Né? Então aqui nós não tivemos como objetivo analisar a expressão diferencial de genes. Né? Nós não fizemos uma análise de RNA-seq, nós fizemos apenas uma análise de small RNA-seq, para identificar os microRNAs diferencialmente expressos, e nós fizemos uma análise em si, uma predição dos genes-alvo desses microRNAs identificados, diferencialmente expressos. Bom, então, aqui é importante ressaltar, né, que essa parte de bancada, né, então a parte do bioensaio, né, a parte da extração de microRNAs, né, o envio dos microRNAs para sequenciamento, toda essa parte do trabalho foi desenvolvido pelo grupo das pesquisadoras do Senargem, né, então Patrícia Guimarães e Ana Brasileiro, né, dentro do grupo delas, do laboratório Planta Prado, do Senargem. Então, o nosso papel começou com a análise dos dados provenientes do sequenciamento, mas essa parte que eu vou descrever foi feita pelo grupo da Patrícia Guimarães e Ana Brasileiro. Né? Então, nessa parte de ensaios, plantas de Arax duranensis foram cultivadas em casas de vegetação durante 6 semanas, sob condição de 70% da capacidade de campo, e a partir da 7ª semana, né, plantas pertencentes ao tratamento controle foram mantidas durante 7 dias em condições normais de hidratação, e no 7º dia foram coletadas amostras de tecidos articulares dessas plantas. Plantas pertencentes ao bioensaio de infecção, no primeiro dia da 7ª semana, foram inoculadas com 10.000 juvenis J2 de amiloidose urinária, raça 1, e foram mantidas sob condições de hidratação normal, 70% da capacidade de campo, durante 7 dias. No 7º dia, foram coletadas amostras de tecidos articulares dessas plantas.
E plantas pertencentes ao bioensaio seca, a partir do primeiro dia da 7ª semana, elas foram submetidas a um processo de dry down, onde a umidade do solo foi progressivamente sendo reduzida até atingir o valor de 25% da capacidade de campo, né? E do 7º dia, amostras de tecidos articulares dessas plantas foram coletadas. Né? Bom, essas amostras, a partir dessas amostras coletadas, ocorreu a extração de pequenos RNAs, né, a partir do kit Nirvana. Né? Essas amostras foram enviadas para a Universidade de Illinois, onde ocorreu o sequenciamento, né, pela metodologia de Small RNA-seq, né, através de máquinas de sequenciamento em Illumina. E esse sequenciamento gerou arquivos FASTQ, né, que foram demultiplexados, os adaptadores foram trimados e os arquivos brutos foram enviados para o NBI para análise desses dados. E é aqui que a gente entrou. Né, então, a partir dos dados brutos, os dados brutos eles foram submetidos a uma análise bioinformática, né, então uma pipeline que foi desenvolvida pela NBI, né, então ela foi sendo refinada ao longo dos anos. E essa pipeline, ela inclui inicialmente o pré-processamento desses arquivos brutos, né? Então esse pré-processamento, ele inclui a filtragem de sequências com tamanho menor que 20 e maior que 24 nucleotídeos. Então de essas 9 bibliotecas que foram devolvidas para a gente, cada biblioteca, a gente excluiu sequências com menos de 20 e mais que 24, porque essas sequências elas não se adequam, né? Elas não podem ser consideradas pequenos RNAs. Uma sequência ser considerada pequeno RNA, ela tem que ter ou entre 20 e 24 nucleotídeos, né, para ser pequeno RNA. A gente vai falar mais para frente que para ser microRNA ela tem que ter entre 20 e 22, preferencialmente. Mais raro, 23 e 24, existem microRNAs com 23 e 24 nucleotídeos, mas é mais raro. A gente filtrou essas sequências com tamanho menor que 20 e maior que 24. Depois dessa etapa, a gente removeu os contaminantes. Nessa etapa de remoção de contaminantes, o que ela é? Então, a gente vai pegar essas sequências que foram resultantes da filtragem e a gente vai mapear essas sequências contra uma base de dados chamada RFAM. Né? E essa base de dados ela contém sequências de RNAs pertencentes a diferentes classes. Né? Então, RNAs estruturais, então RNAs transportadores, RNAs ribossomais. E as sequências que mapearam contra essa base de dados, elas foram consideradas contaminantes. Então foram consideradas sequências que pertencem a outras classes de RNAs. E as sequências que não mapearam, elas prosseguiram no pipeline. Depois dessa fase de processamento, a gente utilizou 2 softwares diferentes, né, para identificação de clusters. Né? Então eu vou mostrar mais para frente o que é um cluster. Mas o que esses softwares fazem? Eles pegam essas sequências e eles vão mapear contra um genoma de referência. E vão formar esses clusters. E a partir desses clusters, eles inferem, né, uma molécula precursora, né, que é a molécula que vai ser transcrita. E a partir de uma série de parâmetros, né, a gente vai, esses precursores eles podem ou não ser anotados como nosso inimigo. Mas nessa fase, inicialmente, a gente usou esses 2 softwares para formar esses clusters. A gente utilizou o MIRIP e utilizou o ShortStack. Por que a gente utilizou 2 softwares? Porque pela experiência do LBI, o MIRIP ele é um software melhor na identificação de clusters do que o ShortStack. Então a gente fez 2 análises paralelas e depois a gente juntou os dados. Mas a gente usou o MIRIP para identificar os clusters e a gente também usou o ShortStack. Tendo os clusters, a posição genômica desses clusters, né, o ShortStack ele faz uma classificação desses clusters, né, uma classificação alfanumérica, partindo de N1 até N15 e Y. Né, então, e essa classificação alfanumérica está relacionada com a aderência do precursor às diferentes
parâmetros que foram estabelecidos pela comunidade que estuda microRNAs. Então, quanto maior o número, né, N1 até N15, quanto maior esse número, mais esses precursores eles aderem às estruturas estabelecidas, aos parâmetros estabelecidos pela literatura, né? E se o precursor é classificado como Y, ele adere a todas aos parâmetros e pode seguramente ser anotado como loss MIR. Então a gente usou o MIRIP e o ShortStack para a identificação de clusters e depois o ShortStack para a classificação desses clusters. Tendo esses clusters, a gente fez o processo de curadoria. Então, o processo de curadoria, a gente submeteu esses clusters a um BLAST. Né? Então, as sequências do microRNA maduro, né, que foram preditas, foram utilizadas como sequências query, né? E a gente fez um BLAST contra essa base de dados Comerbase, que é uma base de dados que contém todos os microRNAs identificados, né, no momento. Os microRNAs que tiveram um I-value menor que 10, igual ou menor que 10 menos 4 foram considerados como anotados por homologia. E os que não foram anotados por homologia, nós fizemos um processo de curadoria manual, né, onde nós consideramos alguns parâmetros como número de leituras, né, tamanho do microRNA e também, principalmente, a estrutura secundária do precursor, para nós anotarmos o microRNA como inédito ou não. Para nós anotarmos como microRNA ou não. Né? E essa curadoria a gente utilizou esse software, né, de visualização do extractivismo, e também nós utilizamos esse web service que é o RNA-Fold, que é fornecido pela Universidade de Viena, né? E a gente utilizou a API, essa API, né, que é o RNA-Fold, um software que nós desenvolvemos lá no laboratório no LBI. Esse software ele incorporou essa API e também ajudou na organização de informações e foi utilizado nesse processo de curadoria manual. Né? Após nós termos identificado microRNAs anotado microRNAs por homologia e por curadoria manual, nós fizemos a predição desses alvos através desse software, né, que é o PSRNA Target, né, que é a interface gráfica. É um software que atua como um servidor, né, e através dessa interface gráfica, no navegador, ele faz a predição, ele devolve um arquivo de texto para nós. E a gente também fez análise de expressão diferencial, né, utilizando a linguagem R e esses dois pacotes. Bom, resultados de discussão. Então, no sequenciamento, na fase de sequenciamento e pré-processamento do pipeline, né, essa aqui é uma tabela que mostra o número de sequências dos arquivos brutos em cada tratamento, o número de sequências que foram resultantes, que ficaram após o processo de filtragem, né, e o número de sequências que foram classificadas depois do processo de filtragem, o número de sequências que foram classificadas como contaminantes e o número de sequências que prosseguiram na pipeline. Né? E o que a gente vê é o seguinte: aqui, após o cut adapt, então após a filtragem, né, ficou em média 35% das sequências que estavam presentes nos arquivos brutos. Isso mostra que a maioria, né, das sequências que são sequenciadas, elas não são pequenos RNAs. Né? Então elas não podem ser classificadas como pequenos RNAs, elas podem ser pertencer a outras classes, ou podem ser artefatos, né, no processo de extração. Após o cut adapt, né, a gente teve, em média, de 6 a 7% dessas sequências dos arquivos brutos foram contaminantes. Né, então, o que mostra também um alto número de contaminantes na sequência. Um alto número dessas sequências dos arquivos brutos também são pertencentes a outras classes de RNAs. Né. E no final a gente teve uma média de 30% a 35% das sequências dos arquivos brutos elas prosseguiram na análise. Né. Outra questão interessante de notar aqui é o baixo número de sequências de amostras, de bibliotecas provenientes de amostras submetidas a condições de teste. Né. Então, quando comparado aos outros tratamentos. Então, isso nós interpretamos, né, como
um resultado, né, de uma maior dificuldade no processo de extração e maior eficiência da extração de pequenos RNAs, né, dos tecidos radiculares de plantas submetidas ao déficit hídrico. Quando as plantas são submetidas ao déficit hídrico, é mais difícil e menos eficiente o processo de extração, o que resulta nesse menor número de sequências. Então, bom, e aqui no caso da predição de clusters, só para ilustrar, né, o que o programa faz, o que esses programas fazem, então eles pegam todas as leituras, né, de cada biblioteca, e eles vão identificar isoformas, né, então cada uma dessas linhas é uma isoforma. Então o que são isoformas? São variações, é o microRNA maduro previsto e variações de tamanho ou de bases, né, desse microRNA maduro. O que a gente vê é o seguinte, nesse caso, esse aqui é um loss unir que foi classificado como Y, né, então ele aderiu a todos os parâmetros que são estabelecidos pela comunidade. Esse loss, o que a gente vê? A gente vê que teve leituras que mapearam para um braço, no hairpin, e leituras que mapearam para outro. E o que a gente vê também aqui não dá para ver porque está pequena a imagem, está ruim, mas aqui é o número de leituras. E, geralmente o microRNA guia, ele vai ter um número de leituras muito maior do que o microRNA star. Né? Então no caso aqui a gente teve aproximadamente 7.900 nesse microRNA e 200 nesse que é o microRNA star. E foi isso que tanto o MIRIP quanto o ShortStack fizeram. Né? E aqui no caso é uma tabela que mostra, né, os resultados dessa predição de clusters. Né? E o que a gente vê aqui, no total de clusters identificados, é que o ShortStack ele previu, né, fez a predição muito maior do que o MIRIP. Só que ao mesmo tempo, a maioria dos clusters identificados, eles são classificados, não são classificados como N15 ou Yes. Então aqui a gente colocou como vermelho, né, o N15 e Yes, porque as classes de interesse para nós são os clusters, são o N15 e Yes. Para nós, o interessante é os clusters classificados como N15, classificados como Yes. Né? E qual que é a diferença? O que é o N15 e Yes? O N15 são clusters que aderem a todos os parâmetros da literatura, mas não foi identificado o microRNA star, só foi identificado o microRNA guia. E o Y são os clusters que aderem a todos os parâmetros da literatura e que também foi identificado o microRNA star. Né? Então, é isso que serve para a gente. E o que acontece é que o ShortStack ele previu 420 mil, mas desses 420 mil, o que interessa para a gente foram só aproximadamente 1.560. Né? Enquanto o MIRIP previu 11 mil, e o que interessa para a gente aproximadamente 900. Aqui nós interpretamos esse fato como o MIRIP é um software muito mais preciso na identificação, na predição de clusters do que o ShortStack. Né? E outros pontos interessantes aqui para a gente ressaltar, né, é o número médio de leituras. Então o que vocês podem ver é que a maioria dos clusters pertenceu, por exemplo, a N6, a N11, né, em ambos os softwares. Mas todos esses clusters, o número médio de leitura por cluster foi baixo. Né? Então, 270, 300, enquanto os poucos clusters que foram identificados como N15 ou Yes, eles apresentaram um número de leituras por cluster muito alto. Né? Então, isso exatamente mostra que esses clusters são clusters que dão origem a pequenos RNAs. Né? Então, pode ser tanto microRNA como pequeno RNA interferente. Então, seguindo, a gente identificou nessa análise, na nossa análise, a gente identificou 30 famílias de RNAs de microRNAs conservados. Né? Então, aqui a gente vê o número de loss de cada família. Né? Então, os microRNAs conservados, eles são caracterizados por terem diversos loss no genoma. Né? E a gente identificou microRNAs que são muito característicos, então presentes em todas as plantas.
né? Então aqui está difícil de ver a imagem, mas o microRNA 172, 156, 166, que são microRNAs que apresentaram um grande número de loss, né, na nossa análise. Então a gente identificou 30 famílias de microRNAs conservados e 21 loss inéditos. Então a partir da nossa análise, a partir do resultado dos softwares, da análise de curadoria, que levou principalmente em conta a estrutura secundária do precursor, nós identificamos 21 loss que dão origem a microRNAs inéditos. Bom, e aí a parte de curadoria e anotação, aqui só para ressaltar essa questão da análise da estrutura secundária. Então, tanto para os loss anotados por homologia, como para aqueles clusters que foram anotados como microRNA através do processo de curadoria manual, nós fizemos a análise da estrutura secundária. Aqui a estrutura secundária, essas figuras são resultantes do Strucklist, do software Strucklist, né? E aqui a gente vê a estrutura secundária dos precursores de 3 microRNAs conservados e de um microRNA inédito, né, que adere aos parâmetros estabelecidos pela literatura. Bom, e aqui a gente fez a predição dos genes-alvo, né, com o software PSRNA Target. Né. Essa tabela aqui é só para ilustrar, né, mas para a maioria dos microRNAs conservados, nós obtivemos alvos, e esses alvos estavam em conformância com a literatura. Né. Então, de um modo geral, a gente identificou diferentes funções desses alvos. Né. Então, relacionados à vitimização de auxinas, relacionados os alvos poderiam ser, muitas vezes, são fatores de transcrição. Então, muitos dos alvos de microRNA são fatores de transcrição. Né? E outras funções, como metabolismo do enxofre, então, regulação aí de proteínas de transporte, né? Proteínas de assimilação, metabolismo do fósforo, né? Própria regulação da biogênese em função de microRNAs. Então, uma série de funções que nós identificamos. Né? E para os novos também. Né? Para a maioria dos novos a gente identificou alvos, né? O software identificou alvos, né? Exceto para dois microRNAs novos não foram identificados alvos. Isso pode ser decorrente do fato de que o modelo de origem e evolução dos microRNAs, existe um modelo, né, que diz, né, que os microRNAs eles surgem a partir da duplicação invertida de genes, tipo de proteínas, ou de elementos repetitivos. E a partir dessa duplicação invertida, ocorre um processo de seleção. Né? E muitas vezes, microRNAs novos, eles não têm alvos. Né? E podem ser que eles se tornem microRNAs, espécies específicos, né? Ou que eles não se tornem microRNAs, que eles, por mutação eles se percam e não desenvolvam uma função. E aqui também a gente viu diferentes funções para os alvos dos microRNAs novos. Né? Então, regulação da expressão gênica, regulação pós-transicional, relacionados ao processo de poliaminoação, metabolismo energético. Né? Então, uma série de funções. E aí nós fizemos a análise da expressão diferencial. Né? Então aqui essa figura somente mostra aqui uma análise de componente principal, um heatmap, né, das distâncias euclidianas entre amostras. Né? Então aqui, antes da normalização pelo software, aqui depois da normalização, análise da expressão diferencial nós realizamos separadamente para o short stack e para o short stack com agrupamentos com MIRIP. Depois nós juntamos esses dados para análise e interpretação dos microRNAs diferencialmente expressos. Então aqui a gente tem a análise da expressão diferencial. Né? Então aqui nós temos os microRNAs diferencialmente expressos em amostras que foram inoculadas com amiloidose arenária em comparação com amostras de tratamento controle. Né? E o que a gente viu, o que a gente identificou foram 5 microRNAs conservados que foram diferencialmente expressos, né? E um microRNA novo. Né? Então a maioria foi reprimido, né? O que foi um fato que a gente também constatou na análise da expressão diferencial em amostras que foram submetidas a seca, né? A maioria foi reprimida. Mas nesse caso aqui, a maioria foi
essa expressão diferencial ela só foi identificada com agrupamentos do MILIP. Né? Então, é um fato que precisa ser mais estudado, mas o que a gente entende é que pode derivar da diferença de entradas para o short stack e para o MILIP, entradas para a execução dos programas. Né? Bom, e outra coisa que eu acho que é importante, outra questão que é importante ressaltar, é que para análise da expressão diferencial, nós consideramos log FC menor ou maior que 1 e um FDR de 5%. Bom, aqui é um modelo, né? Então, a partir desses dados, nós propusemos um modelo. Né? Embora nós não tenhamos feito a análise de RNA-seq dos genes-alvo, mas nós propusemos um modelo, né, que explica esses microRNAs diferencialmente expressos, relaciona esses microRNAs diferencialmente expressos com os alvos, né, e a provável função no metabolismo das plantas em resposta a essas condições. Né. E o que a gente viu aqui foi o seguinte: os principais fenômenos que foram influenciados, né, foi o balanço hormonal. Né. Então, tanto relacionado à biossíntese de ácido de asmônio, como a sinalização de auxina. Né. A gente também viu alteração em enzimas relacionadas à homeostase redox, em enzimas relacionadas ao processo de lignificação e estrutura da parede celular e na biossíntese de compostos antimicrobianos. Então, o que cada um desses microRNAs ele fez? Então, aqui a gente tem as setinhas vermelhas que indicam que o RNA foi reprimido e, geralmente, quando o RNA é reprimido, o alvo ele é induzido. Né? Então, vai ter uma setinha verde. Né? E o que a gente vê foi o seguinte: microRNA 172 é um microRNA que ele participa de diversas funções. Né? Uma dessas funções é a transição do estágio vegetativo para o estágio adulto. Né? E ele regula a partir do ele tem uma interação com o microRNA 156. E ele regula esses fatores de transcrição, AP2 e RAP2.7. E o que a gente percebe, estudando a literatura, o que a gente vê é o seguinte: esses fatores de transcrição, eles são responsivos a fatores de transcrição que estão na via de sinalização do etileno. E esses fatores de transcrição, eles podem estar relacionados com a biossíntese de ácido de asmônio. Né? E o que a gente percebe pela literatura, né, é que esse é um processo, né, muito comum de resposta a infecções microbianas e infecções por nematóides. Né? Essa via de sinalização do etileno e do ácido de asmônio. E a gente interpretou dessa maneira. Então, pode estar relacionado com a biossíntese de ácido de asmônio. E o microRNA 167, ele regula, né, então ele cliva esse fator de transcrição da família NEC e esse fator de transcrição é RF6. Esse fator de transcrição RF6 é um fator de transcrição responsivo à auxina. Né? Então, quando a auxina se liga ao receptor, essa ligação vai levar à ubiquitinação e degradação de uma proteína chamada AUX-IAA, e essa proteína é uma repressora desses fatores de transcrição responsivos à auxina. Né? Numa visão macro, o que isso significa? O que a gente viu também em seca. Quando a planta está sob um estresse biótico, ela redireciona o metabolismo dela de crescimento para defesa. A auxina é um dos principais fitohormônios relacionados ao crescimento vegetal. E o que a gente vê é que, o que a gente interpreta é que a planta ela inibe, né, ela cliva esses elementos da via de sinalização de auxinas em favorecimento de vias de sinalização de hormônios relacionados à defesa, como o ácido de asmônio. Né? A gente também viu, foi muito interessante, esse microRNA 399,
Então ele controla essa proteína UBC, que é uma proteína relacionada à ubiquitinação. É uma proteína que liga a ubiquitina a diferentes proteínas-alvo e isso leva à degradação da proteína-alvo. E, na literatura, esse microRNA está muito relacionado à resposta à condição de deficiência de fósforo. Né? E ele também está relacionado à resposta a condições de estresse por baixas temperaturas. O que a gente interpretou, né, aqui, que ele foi inibido, né? Então essa proteína, ela geralmente ubiquitina, né, transportadores de fósforo intracelular e transportadores de fósforo que são responsáveis pela mobilização de fósforo da raiz para a parte aérea. E o que a gente interpretou é que isso pode estar relacionado com uma redução da transporte de fósforo na parte aérea, para que esse fósforo possa ser utilizado como fonte de energia, né, fonte de ATP em tecidos radiculares para combater essa infecção por nematóide. Então é uma hipótese. Né? A gente também viu a redução, a inibição de microRNAs relacionados à lignificação, então relacionados lacase, né? Então microRNA 408 ele cliva a lacase, então aqui a gente teve uma repressão desse microRNA, então, consequentemente uma indução da lacase, que é uma enzima relacionada à lignificação. Né? Essa proteína que é TMEI, né, é uma proteína que ela inibe a pectina metilesterase, né? Então a pectina metilesterase são proteínas que degradam a pectina. Né? Então aqui a gente teve uma inibição da degradação de pectinas, manutenção da estrutura da parede celular. Né? E essa proteína aqui é uma GH3, né? Ela está relacionada com a degradação de ligações, degradação de formas glicosiladas de monolignóis. A partir dessa degradação de formas glicosiladas de monolignóis, esses monolignóis eles vão estar livres no apoplasto para formar lignina. Né? Então tudo isso aqui no final é lignificação. E aqui, né, esse microRNA 3508, ele é um microRNA que regula essa polifenol-oxidase. A polifenol-oxidase ela converte polifenóis em quinonas, que são compostos antimicrobianos. Né? Então aqui a gente montou esse modelo. Né? Bom, e para déficit hídrico, o que a gente percebeu é que foram 18 famílias de microRNAs conservados que foram diferencialmente expressos, então uma quantidade muito grande. Né? Comparado, a gente identificou 30, desses 30, 18 foram diferencialmente expressos. A grande maioria é reprimida. O que a gente percebe aqui também é que diferentes loss desses microRNAs foram diferencialmente expressos. Né? A maioria daqui foi predito por ambos os programas. Né? E a gente previu 18 microRNAs conservados foram diferencialmente expressos e 5 microRNAs novos também foram diferencialmente expressos. Né? Então aqui é só uma tabela mostrando que a maioria foi reprimida. E aqui a gente montou esse modelo, né? Que tenta explicar todo esse cenário. Né? E aqui o que a gente viu, mais uma vez, via disseminação de auxílios. Mas como vocês podem ver, né, o que a gente esperava, muitas vezes, o que a gente viu aqui esses microRNAs foram reprimidos, mas os alvos deles, né, então foram induzidos. Né, isso é uma questão assim, a gente espera que os alvos sejam reprimidos, os alvos relacionados à via de disseminação de auxílio, mas não aconteceu. E a gente foi atrás para tentar entender. Né? Então aqui, né, nesse caso aqui, está bem difícil de ler, mas é o microRNA 1390. Ele controla, né, então ele é um microRNA de 22 nucleotídeos, né, então a gente também, por falta de tempo, né, a gente não explicou muito isso, mas existem microRNAs que vão regular a clivagem de alvos diretamente e existem microRNAs que vão dar origem a outras espécies de pequenos RNAs, que são os pequenos RNAs interferentes. E geralmente o que acontece é que esses microRNAs eles vão clivar, né, alguma molécula precursora, né, e essa clivagem vai dar origem a outras espécies de pequenos RNAs. Né. E esse aqui, esses genes TAS, né, são genes que vão ser transcritos, eles vão ser clivados por microRNAs, e eles vão dar origem a pequenos RNAs interferentes que vão controlar genes em trans.
né? Eles são classificados como TACI-RNA, Transactive Small Interfering RNAs. Né? E esse gene, né, ele vai controlar componentes da destinação de auxílio, então alguns ARFs, né, Auxiliary Response Factors. E o que a gente viu aqui, se esse gene está reprimido, se o microRNA está reprimido, a gente não vai ter a regulação, o controle desses Auxiliary Response Factors. O que acontece é que eles vão ser ativados. Só que a ativação desses, de alguns específicos, agora eu não lembro o número, está na dissertação, eles regulam a formação de raízes laterais. E o que a gente viu aqui é que quando, por exemplo, o microRNA 167, ele foi reprimido e ele aumenta, né, ele induz, né, componentes da destinação de auxina, isso está muito relacionado com a arquitetura do sistema radicular. Né? Então, sob seca, a planta não vai produzir raízes laterais e vai estimular a raiz primária em busca de água em camadas mais profundas do solo. E a gente interpretou dessa maneira. Né? E outro microRNA, que é o 319, ele foi reprimido, o alvo foi induzido, e esse alvo ele regula o transporte polar de auxílios. Então, também a gente vê, tanto na parte de arquitetura do sistema radicular, como no controle da destinação de auxílios. Então, a planta não fez raiz lateral, mas ao mesmo tempo ela inibiu a destinação de auxílios. E a gente viu também microRNAs relacionados à via dependente e independente de água. De modo geral, resumindo, nós tivemos microRNAs que foram, por exemplo, microRNA NASH 14, ele foi reprimido. E ele controla o quê? Ele regula essa enzima que é a CYP707A3. O que essa enzima faz? Essa enzima ela hidroxila ácido abscísico. Então, ela cataboliza, né, ela participa do processo de conversão do ácido abscísico de formas ativas para formas inativas. Aí a gente pensa, mas nesse caso a gente não teria que ter ácido abscísico na forma ativa, né? E o que a gente percebeu, o que a gente vê, e vê em muitos papers, é que a sinalização hormonal é um processo complexo, né, que envolve tanto a ativação de síntese como a regulação da concentração de formas livres, de formas ativas. Né? A gente interpretou dessa maneira. Mas outros pontos, por exemplo, microRNA 2111 foi ativado e ele regulou, ele clivou essa proteína que é uma proteína RLK. Né? Essa proteína RLK, ela fosforila e ativa uma das fosfatases que pertencem à via de sinalização do ácido abscísico. Né? Então aqui a gente está estimulando a atividade de ácido abscísico. Aqui também induziu um dos fatores de transcrição responsivos ao ácido abscísico. Então, de modo geral, né, a gente vê que vias dependência e independência de água foram induzidas, né, e a auxina foi reprimida, raízes laterais foram reprimidas e raízes primárias foram induzidas. A gente também observou homeostase redox. Né, então, a gente teve a indução desse gene, que é o monohidroascorbato redutase, que participa daquele ciclo da glutationascorbato. Né? A gente teve também a indução do GST, glutationase transferase, que também é uma enzima antioxidante. Né? A gente viu outras vias, homeostase de diacilglicerol. Diacilglicerol ela é formada, né, na produção de ácido fosfatídico, que é um mensageiro secundário que está envolvido na via do ABA, né? Só que ele tem que ser controlado, né? E essa enzima, né, que é a sinaptotagmin 5, ela regula, né? Ela controla a presença de diacilglicerol na interface epiderme e de endoplasmático. A gente viu também a indução de enzimas que estão relacionadas com a biossíntese e ação dos microRNAs, como a argonaute, como a DCL. A DCL ela cliva os precursores que dá origem aos microRNAs. A AGO ela é a enzima responsável pela clivagem dos microRNAs. Então, foram diversas vias. MicroRNAs são regulação epigenética, então
essa enzima, que é uma histona deacetilase, ela foi induzida. Então, esse foi o modelo que a gente viu. Foram diversos processos que foram interferidos nos tecidos articulares dessas amostras. Conclusões. A utilização de short strike MIRIP apresentou resultados satisfatórios no que diz respeito à identificação e anotação de leucemia. Quantificação de leucemia apresentou de modo geral concordância entre os programas, embora ocorrendo divergências, né, em amostras submetidas à anotação com o mRNA, onde só o MIRIP constatou genes loss diferencialmente expressos. Sob inoculação com juvenis de J2 de moedores arenários, principais vias metabólicas moduladas estão relacionadas à regulação do balanço hormonal, homeostase de fósforo e lignificação e estruturação de paredes celulares. Sob condições de déficit hídrico, as principais vias metabólicas estão relacionadas à sinalização hormonal, homeostase e redox intracelular, regulação da biogênese e atividade microRNAs e regulação da maquinaria celular associada à expressão gênica. E perspectivas. Esse experimento ele foi realizado com amostras coletadas 7 dias após ou a inoculação ou a submissão ao estresse. Né? E o que a gente vê pela literatura é que, dependendo do ponto do tempo em que as amostras são coletadas, dependendo do tecido, né? Dependendo do nível de estresse, da intensidade de estresse, a gente pode ter diferentes microRNAs sendo expressos. Né? Então, todos esses fatores eles podem influenciar, exercer influência. Né? E seria muito interessante realizar esse trabalho, mas com outros tecidos, tecido foliar, né? Outros períodos de tempo, né? Para ter uma visão mais formada. Acho que também a gente também considerou interessante a análise de elementos regulatórios em si, que a gente não fez. É uma análise em si também, mas é uma análise de elementos regulatórios em si de promotores dos losses identificados, para a gente entender como esses losses são regulados. Né? Também, o que é muito importante, toda essa análise foi uma análise em si. É muito importante a confirmação da alteração da expressão desses losses e dos genes alvo por QPCR. E até é uma exigência para uma publicação. Então, nós não fizemos essa aqui é uma etapa de bancada. Nós não fizemos, aqui foi uma análise em si. E aplicações em pesquisa básica aplicada. Né? Então, é muito importante, né, a identificação de novos microRNAs, né, a verificação de microRNAs que têm papel na resistência, né, à seca, à infecção. E essa identificação pode ser utilizada, por exemplo, em estudos de genômica funcional, né, ou mesmo no desenvolvimento de variedades resistentes, né, variedades tolerantes, por melhoramento genético clássico ou por engenharia genética. Né. Então, existem diversas tecnologias que já estão desenvolvidas que utilizam microRNAs, né, como, por exemplo, construções que são chamadas de artificial microRNAs, né, que são utilizados para silenciar um determinado gene. A gente tem também SSTM, a tecnologia SSTM, né, então STTM, né, que é uma tecnologia, são construções que puxam, né, os microRNAs e silenciam microRNAs em determinada espécie. Né. E também a identificação dos fatores de transcrição alvo, isso também é importante para a gente desenvolver variedades resistentes, variedades tolerantes para melhoramento genético por engenharia genética. Né? Então, seja por superexpressão, seja por nocaute, né? Seja por CRISPR. Né? E também uma coisa que eu não falei é a edição gênica, o uso de CRISPR para edição dos sítios de clivagem de microRNAs, para formar proteínas que são resistentes à clivagem de microRNAs. Também é outro método que é muito utilizado até para estudar microRNAs e com potencial para desenvolvimento de variedades resistentes. Então, bom, é isso. Passei um pouco do tempo, mas eu queria agradecer, né? Então, agradecer o CNPq, a Embrapa, né? A NCT, a UNB, principalmente aí, o meu orientador, o professor Robert Miller, a minha orientadora Priscila de Autogal, né? Então, por toda a força, todo o suporte. E é isso. Né? Então, obrigado.
Obrigado, Matheus. Passou o tempo bastante, na verdade, mas eu espero que